Fala pessoal, tudo bem? Então vamos lá, né? Para a leitura do último capítulo do livro Subindo no Shemitah, capítulo 7. E o tema aqui é Encontrando a Escada para Subir. O Shemitah é um ano para buscarmos a Deus, é um ano para mergulharmos na palavra do Senhor e em sua presença. Profetas têm falado ainda hoje, como falou Jeremias à nação de Israel. Entretanto, o que temos feito com as palavras proféticas que temos recebido? Não podemos desprezar a voz do Senhor. É um ano de arrependimento por aquilo que erramos nos ciclos anteriores. Ao nos arrependermos, buscando a face do nosso Deus, teremos acesso ao seu favor sobre nossas vidas. Estaremos em um novo tempo e com ele. Uma das grandes dificuldades que encontramos para entrar no novo ciclo é como fazer essa transição. O propósito desse livro não é somente alertar sobre os perigos de não mudarmos de um ciclo para o outro, mas fornecer ferramentas para subirmos, crescermos e entrarmos no novo do Senhor. Um dos símbolos que representa essa subida é a escada, ilustrada no livro de Salmo, com um sentido de ascensão e elevação espiritual. Essa elevação se encontra no Cântico dos Degraus, que vai do Salmo 120 ao 134. Esses textos representam a subida do povo de Israel do local de onde estavam até o Monte Sião. Eram recitados para se entrar no templo e dessa forma o povo demonstrava ao Senhor que desejava subir espiritualmente à maneira de Deus. Mas por que temos dificuldade em encontrar a escada para subirmos? A palavra nos mostra que o início dessa escada está nas nossas atitudes espirituais e não nas carnais, impedindo muitos de nós de encontrarmos essa subida. Colossenses 3, versículo 1 e 2 diz assim: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quanto mais tivermos atitudes e pensamentos carnais, mais difícil será passar de um ciclo para outro. O Senhor permite que o ciclo seja longo justamente para podermos mudar nossas atitudes e pensamentos. O Senhor nos dá tempo para entendermos a forma como Ele age, para crescermos nos propósitos de Deus. As duas escadas, né? A palavra de Deus nos mostra duas maneiras de subirmos, duas escadas que podem nos fazer crescer. Contudo, precisamos observar que uma delas é construída com atitudes terrenas, carnais, e a outra é edificada com atitudes espirituais. Um exemplo de escada construída com atitudes terrenas foi a Torre de Babel. Essa escada foi edificada da terra para o céu. Pensamentos e motivações carnais os levaram a iniciar essa construção, conforme verificamos no texto a seguir. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toca nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Isso está em Gênesis, né, capítulo 11, do versículo 3 e 4. Podemos observar que a torre servia para subir, mas foi estabelecida com elementos da terra, manejado pelas mãos do homem. Barro e tijolos representam os nossos esforços terrenos para conquistar autoridades na terra governamental, financeira e espiritual. Além disso, a expressão um nome é a tradução utilizada para a palavra hebraica Shem, que pode também significar glória, fama, reputação. Isso também demonstra onde estavam os corações daqueles que intentaram subir por meio dessa torre. Outro ponto que não podemos deixar de mencionar é que a escada estabelecida na terra é temporária, como comentado anteriormente. Muitas vezes podemos subir durante um ciclo, crescendo na força do nosso próprio braço. O Senhor permite que isso aconteça por um tempo, por um ciclo, né?
mas devido à sua misericórdia e longanimidade, esperando que haja arrependimento e mudança de atitude. No entanto, caso o nosso coração continue assim soberbecer, nos esquecendo de quem nos capacitam a subir, certamente não acessaremos o novo de Deus, não subiremos por essa escada. Note no texto de Gênesis, capítulo 11, do versículo 5 ao 8, como houve um dia de visitação do Senhor, no qual ele desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Como os elementos, motivações, utilizados nessas construções foram terrenos carnais, eles experimentaram a queda no fim do ciclo e cessaram de edificar a cidade. Então, em Gênesis capítulo 11, do versículo 5 ao 8, diz assim: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Há, porém, uma escada espiritual, edificada com atitudes espirituais, que nos leva a acessar o tão desejado novo do Senhor. Um exemplo bíblico dessa escada encontra-se no texto de Gênesis, capítulo 28, do 11 ao 13, onde Jacó tem um sonho. Então diz assim: E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela. E disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, darei a ti e à tua descendência. Gênesis 28, do 11 ao 13, Então, no texto citado, a palavra traduzida como posta possui no hebraico o significado de colocado sobre. Isso nos dá o entendimento de que a escada não foi construída da terra para o céu, mas foi colocada sobre a terra, indicando que seu início era no céu. Esse texto nos mostra que, se desejamos subir e crescer nos propósitos do Senhor, precisamos iniciar pelo alto. O livro de Tiago complementa o entendimento em dois textos diferentes. Perceba que em Tiago, capítulo 1, versículo 17, o autor nos ensina que toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto. Além disso, em Tiago, capítulo 3, dos versículos 13 ao 17, temos uma comparação entre a sabedoria terrena e a sabedoria do alto. O autor inicia o texto com uma pergunta, dizendo: Quem dentre vós é sábio e entendido? O questionamento não tem como objetivo identificar quem é sábio, mas causar no leitor a reflexão de qual tipo de sabedoria opera em sua vida. Por meio desses textos, podemos fazer um paralelo muito interessante em relação ao Shemitah. Aqueles que confiam em si mesmos se gloriam e apresentam obras da carne. Não alcançarão os propósitos do Senhor para suas vidas. No entanto, aqueles que procuram construir essa escada com atitudes espirituais darão frutos coerentes com a sabedoria do alto e cumprirão os propósitos estabelecidos por Deus. Em Tiago capítulo 1, versículo 17, diz assim: Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variações. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação,
e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Isso está em Tiago, capítulo 3, do versículo 13 ao 17. Voltemos ao texto de Gênesis 28, do 11 ao 13, para meditarmos em outro ponto importante. Note que a ordem com que os anjos se deslocam pela escada também nos fala algo. Os anjos primeiramente subiam e depois desciam. Portanto, há um princípio espiritual nisso. Precisamos andar pela fé. Nossas orações e atitudes espirituais sobem primeiro. Depois, os anjos trazem as respostas do alto. É importante entender que nossas atitudes na terra também são levadas até os céus. Nesse momento, o Senhor avalia a intenção dos nossos corações para então recebermos as respostas conforme agimos na terra, em um tempo determinado, o ciclo de Shemitah. Notamos pela palavra que, em mudança de ciclos onde nações, reis e pessoas subiram, sempre houve a necessidade de se fazer subir aos céus orações, jejuns e ofertas. Quando os pais de Sansão receberam a visita do anjo do Senhor, tiveram uma atitude, entregaram uma oferta de manjares. Na sequência do texto, vemos que sua oferta subiu, e alguns textos depois, fala relacionado ao ciclo, a mãe de Sansão está grávida, daquele que libertaria Israel da opressão dos filisteus. Em Juízes 13, versículo 20 diz: E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. O que vendo Manoá, a sua mulher, caíram em terra sobre seus rostos. Não apenas as nossas orações, jejuns e ofertas sobem aos céus. Todas as nossas atitudes na terra, sendo boas ou más, sobem. Vejamos o exemplo dos ninivitas, em que a palavra nos diz que a malícia de Nínive subiu até a presença do Senhor. Em Jonas, capítulo 1, do versículo 1 e 2, diz, né? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e chama contra ela, porque sua malícia subiu até a minha presença. Verificamos no texto acima que o Senhor sempre envia seus profetas para alertar aqueles que estão prestes a descer no Shemitah, informando que sua maldade subiu diante dele. Deus queria mudar a sorte do povo de Nínive, mas para isso era necessário derrubar a torre carnal e embasada na terra que eles construíram. Os ninivitas precisavam encontrar e subir pela escada espiritual para mudarem suas vidas. No texto de Jonas, capítulo 3, do versículo 1 ao 6, notamos que o profeta Jonas leva uma palavra de arrependimento ao rei de Nínive, que se humilha até as cinzas. E nesses versículos, né, Jonas, capítulo 3, do versículo 1 ao 6, diz assim: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo: Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até ao menor. Essa palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre a cinza. Deus declara que a cidade de Nínive era muito importante para ele. Por esse motivo, desejava restaurá-la. Assim pensa o Senhor a respeito de nossas vidas. Ainda que nossa maldade tenha subido diante dele, o seu desejo é que nós nos acheguemos à sua presença com arrependimento, para sermos restaurados por nosso Pai.
Quando nos humilhamos, buscamos ao Senhor em oração e jejum. Quando meditamos em Sua palavra e a obedecemos, o Senhor dá ordens aos seus anjos e a nosso favor. Nossa vida é então restaurada e subimos pelos degraus espirituais até os lugares onde o Senhor planejou para cada um de nós. A maneira de descansarmos em Deus na área financeira é ofertando em sua casa. Isso demonstra onde está o nosso coração. Não importa se há crise ou dificuldade econômica, quando ofertamos em meio à crise, demonstramos que confiamos no Senhor. Notemos que o dinheiro não acaba, ele não se extingue da terra. O que ocorre é uma transferência de recursos de um lugar para outro. Uma vez que o Senhor é o dono de todo ouro e toda prata, ele pode intervir nessas transferências a qualquer momento. Em nossos relacionamentos, também precisamos aprender a descansar. Confiar nos conselhos bíblicos é uma forma de edificar a escada espiritual. Não devemos selecionar trechos da palavra conforme nos agrada, porque descartar partes da Bíblia que nos confrontam apenas obedecendo aquilo que nos convém. Obedecer incondicionalmente nos faz subir pelos degraus da escada espiritual. A palavra do Senhor nos mostra de forma bastante clara, em Deuteronômio 31, do versículo 9 ao 13, um resumo sobre como devemos nos portar em cada ciclo. O texto menciona que, de 7 em 7 anos, ou a cada ciclo, a lei deveria ser lida a todos. Essa atitude traria à memória do povo o princípio da dependência do Senhor. O texto também menciona que todos deveriam ser reunidos e essa atitude nos ensina sobre o congregar. Precisamos estar juntos, ouvindo a palavra do Senhor. Esse é mais um degrau dessa escada espiritual. Por fim, o texto da palavra cita o temor ao Senhor, o aprender sobre ele e, mais uma vez, a obediência à sua palavra. Destacamos ainda a importância em ensinar os nossos filhos, edificando nosso lar sobre a palavra de nosso Deus. Ainda a expressão todos os dias que viverdes sobre a terra indica constância e perseverança. A palavra não nos solicita obediência apenas quando somos abençoados. Os dias maus também surgirão. Mas, quando permanecemos firmes no Senhor e na Sua palavra, nossa escada é eterna e nos leva a alcançar os propósitos do Senhor. Agora eu vou ler aqui, Deuteronômio capítulo 31, do versículo 9 ao 13. E Moisés escreveu essa lei e a deu aos sacerdotes filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. E ordenou-lhes Moisés, dizendo: a fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa do tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, os homens e as mulheres, as meninas e os estrangeiros que estão dentro de suas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus. E tenham também cuidado de fazer todas as palavras dessa lei, e que seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides, passando o Jordão para possuir. Então, nesse último capítulo, entendemos que o homem pode subir de duas maneiras diferentes: pela força do seu braço ou espiritualmente. Quando subimos por meio de princípios espirituais, edificamos uma escada duradoura, que nos leva a acessarmos novos ambientes com o Senhor em cada ciclo. Quando deixamos o orgulho de lado e buscamos ao Senhor com quebrantamento, obedecendo Sua palavra, subimos no Shemitah. Que possamos receber revelação dos ciclos do Senhor e subir de glória em glória, cumprindo cada um dos maravilhosos e perfeitos propósitos do Senhor em nossas vidas. E é isso aí, pessoal. Assim, então a gente finaliza aí, né, a leitura do livro Subindo no Shemitah, ok? Deus abençoe a todos aí, viu? Um forte abraço.